A dignidade de um homem pode ser medida não por quem ele é, mas por como ele reage quando é tratado como se não fosse ninguém. E naquela tarde cinzenta em São Paulo, um dos homens mais famosos do mundo estava prestes a receber uma lição que dinheiro nenhum pode comprar e que fama nenhuma pode evitar. A câmera foca em um pátio de escola na periferia. O som é de alegria pura. Crianças correndo, gritando, a poeira subindo do chão de cimento batido. No meio delas, um homem. Ele não veste um uniforme de grife, não tem seguranças ao seu redor. Veste uma camiseta branca simples, calça jeans surrada e um boné preto que esconde parcialmente seu rosto. Ele está rindo. Uma risada genuína, solta, enquanto tenta, sem muito sucesso, driblar um garotinho de uns 8 anos que parece ter nascido com a bola grudada no pé. Para aquelas crianças, ele não era um ídolo global. Era só o tio, gente boa que apareceu ali, do nada, para jogar bola com elas. O nome dele? Cristiano Ronaldo. Ele estava no Brasil para um evento beneficente e, como sempre fazia, tirou um tempo para visitar um projeto social sem avisar a imprensa. Ele gostava disso, de se sentir normal, de sentir o calor humano sem o filtro das câmeras e dos microfones. A tarde estava terminando, o sol começava a baixar, pintando o céu com tons de laranja e roxo. Cristiano se despediu da molecada, distribuiu abraços, tirou algumas fotos com os celulares velhos dos pais que se aglomeravam no portão e prometeu voltar. Ele caminhava em direção à saída da escola, um sorriso cansado, mas satisfeito, no rosto. Era nesse exato momento que a nossa história realmente começa. Parado no portão, com os braços cruzados e uma expressão que parecia ter sido esculpida em pedra, estava o diretor da escola, o Sr. Afonso. Um homem de uns 50 e poucos anos, com uma reputação de ser rígido, um defensor ferrenho das regras, da ordem, da disciplina. Ele não via ali um momento de alegria para seus alunos. Via desordem. Via um estranho que tinha interrompido sua rotina sagrada. Ele não reconheceu o rosto famoso. Para ele, Cristiano era apenas mais um qualquer. Quando Cristiano passou por ele e disse um boa tarde educado, o diretor Afonso o barrou, colocando o braço na frente dele. A voz saiu seca, autoritária, alta o suficiente para que todos ao redor ouvissem. O senhor! Quem autorizou sua entrada aqui? O sorriso de Cristiano vacilou. Ele, pego de surpresa, tentou explicar. Calma, amigo. Eu só vim visitar as crianças, jogar uma bola. Foi rápido. Mas Afonso não estava interessado em explicações. Ele parecia gostar daquela posição de poder. Amigo? Eu não sou seu amigo. Esta é uma instituição de ensino, não um campinho de várzea. O senhor invadiu propriedade escolar. Qual o seu nome? As crianças pararam de jogar. Os pais ficaram em silêncio. O constrangimento se instalou no ar como uma névoa tóxica. Cristiano, ainda tentando manter a calma, respondeu: Meu nome é Cristiano. O diretor soltou uma risada debochada. Cristiano? Cristiano de quê? Da Silva? Dos Santos? Aqui está cheio de cristianos que acham que podem fazer o que querem. A humilhação era pública. Cada palavra era como um pequeno corte. Cristiano sentiu o sangue subir ao rosto, não de raiva, mas de uma incredulidade profunda. Ele, que estava acostumado a estádios com 80.000 pessoas gritando seu nome, estava sendo diminuído, ridicularizado, na frente de 20 crianças. Ele respirou fundo. Senhor, eu sou Cristiano Ronaldo. Ele disse o nome completo, esperando que aquilo encerrasse a situação. Mas o efeito foi o contrário. O diretor Afonso olhou-o de cima a baixo com desprezo. Ah, claro! Cristiano Ronaldo. E eu sou o Pelé. Acabou a palhaçada. O senhor vai me acompanhar até a minha sala agora. Vamos ter uma conversinha. E para o choque de todos, ele agarrou o braço de Cristiano. Não com violência, mas com uma força humilhante, como se estivesse levando um aluno indisciplinado para a diretoria. Ele o arrastou pelo pátio, sob os olhares atônitos das crianças e dos pais, que agora começavam a sacar seus celulares, filmando aquela cena bizarra e inacreditável.
Se essa introdução já te deixou com um nó na garganta, você não tem ideia do que está por vir. Se você acredita que ninguém, absolutamente ninguém, merece ser humilhado dessa forma, já deixa o seu like neste vídeo. E se prepara, porque o que acontece dentro daquela sala de diretoria vai testar todos os seus limites. A porta da diretoria bateu com um som seco, abafando o murmúrio que vinha do pátio. O ambiente lá dentro era o oposto do caos alegre de fora. Era uma sala organizada até demais, fria. Paredes beges, repletas de certificados em molduras douradas, um quadro de avisos com regras impressas em letras garrafais e uma mesa de madeira escura que parecia um trono. O diretor Afonso soltou o braço de Cristiano com um empurrão leve e apontou para uma cadeira de plástico desconfortável, posicionada em frente à sua mesa. Sente-se e não se mova. Cristiano obedeceu em silêncio. Ele não estava com medo. Estava em um estado de choque, tentando processar a velocidade com que um dos melhores dias de sua viagem tinha se transformado em um pesadelo surreal. O diretor sentou-se em sua cadeira de couro, estufou o peito e começou o seu monólogo. Ele não estava falando com Cristiano. Estava se apresentando para uma plateia imaginária, reafirmando sua própria autoridade. Eu dediquei 25 anos da minha vida a esta escola. Ele começou, a voz carregada de um orgulho amargo. Eu transformei este lugar, que era uma bagunça, em uma instituição de respeito. Aqui, nós temos regras, ordem, disciplina. Não toleramos gente como você. Gente que acha que a vida é uma brincadeira, que não tem respeito por nada. Chega aqui com esse boné, essa calça rasgada, essa camiseta de time, achando que pode fazer o que bem entende. Ele gesticulava. A cada palavra, a sua indignação parecia crescer. Cristiano permanecia calado, o que parecia irritar o diretor ainda mais. Ele queria uma reação, uma briga, uma confirmação de que Cristiano era o marginal que ele tinha pintado em sua cabeça. Você vem aqui, interrompe as minhas aulas, agita os meus alunos, e ainda tem a audácia de mentir para mim? De dizer que é Cristiano Ronaldo? Você me acha com cara de idiota? Cristiano finalmente decidiu falar, a voz calma, mas firme. Senhor, eu não estou mentindo. Eu entendo que o senhor preze pela segurança da escola, e eu peço desculpas se entrei sem a devida autorização formal, mas eu não sou uma ameaça. Eu só queria trazer um pouco de alegria para as crianças. As palavras de Cristiano, em vez de acalmarem, jogaram gasolina na fogueira. Alegria? Você chama essa baderna de alegria? Alegria é ver um aluno tirar 10 em matemática. É ver um jovem entrar numa universidade federal. Isso é alegria. Não um bando de moleques correndo atrás de uma bola com um desocupado qualquer. Do lado de fora da sala, cuja porta tinha uma janela de vidro, alguns professores se aproximavam, curiosos e preocupados. Entre eles, uma jovem professora de português chamada Clara. Ela era fã de futebol. Ela viu a cena no pátio e seu coração gelou. Ela sabia exatamente quem era aquele homem. Ela cochichou com o coordenador pedagógico, um senhor mais velho e experiente. É ele mesmo, eu tenho certeza. É o Cristiano Ronaldo. O coordenador franziu a testa, incrédulo. Tem certeza, Clara? Pode ser alguém muito parecido. Não, eu sigo ele nas redes sociais. É ele. O diretor vai cometer um erro terrível. Dentro da sala, a situação escalava. O diretor Afonso se levantou. Sabe o que eu vou fazer agora, Cristiano? Eu vou ligar para a polícia e eles vão resolver essa sua gracinha. Quero ver você contar essa historinha para eles. Vamos ver seus documentos, seus antecedentes. Foi nesse momento que o absurdo atingiu seu ápice. Cristiano, percebendo que o diálogo era impossível, disse: Tudo bem, pode chamar. Mas meus documentos e meu celular ficaram no carro, com o meu motorista, a algumas quadras daqui. O diretor explodiu numa gargalhada. Ah, claro! O motorista! Que conveniente! Cada vez melhor essa sua história. Você realmente acha que eu nasci ontem?
Ele contornou a mesa e parou na frente de Cristiano, olhando-o de cima. Você não vai a lugar nenhum. Você vai ficar aqui quietinho, até a viatura chegar e te levar para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. A ameaça pairava no ar. A humilhação verbal estava prestes a se tornar algo muito mais sério. Cristiano fechou os olhos por um instante. Ele pensou nos grandes jogos, nas finais de Champions League, na pressão de bater um pênalti decisivo. Nada, absolutamente nada, o havia preparado para aquilo, para a sensação avassaladora de impotência, de ter sua identidade, sua história, sua própria verdade, completamente negada e pisoteada por um homem que se recusava a ver além de seus próprios preconceitos. A professora Clara, do lado de fora, decidiu que não podia mais ficar apenas assistindo. Ela respirou fundo e bateu na porta. Essa situação está prestes a explodir. Se você já se sentiu desrespeitado ou julgado injustamente por sua aparência, comente aqui embaixo a hashtag respeito não se julga. E continue assistindo, porque o momento em que a verdade vem à tona é de chocar qualquer um, e as consequências são inimagináveis. O som da batida na porta fez o diretor Afonso se virar, irritado. O que foi? Eu não disse que não queria ser interrompido? A professora Clara abriu a porta devagar, o rosto expressando uma mistura de medo e determinação. Diretor, com licença. Eu preciso falar com o senhor. É urgente. Afonso bufou, impaciente. Não vê que estou ocupado resolvendo um problema sério, professora? Ele disse a palavra sério, olhando diretamente para Cristiano, como se ele fosse um pedaço de lixo no chão de sua sala impecável. Clara entrou e fechou a porta atrás de si. Ela segurava seu celular com as mãos trêmulas. Diretor, sobre esse homem. Eu acho que o senhor cometeu um engano terrível. O diretor riu com escárnio. Um engano? Ah! Não me diga que a senhora também caiu na historinha dele? Francamente, professora, esperava mais discernimento da sua parte. Foi então que Clara, ignorando o tom agressivo dele, caminhou até a mesa e virou a tela do celular para ele. Na tela, uma imagem nítida. Uma foto de Cristiano Ronaldo, tirada de um site de notícias esportivas, ao lado de uma notícia sobre sua visita ao Brasil para eventos beneficentes. Em seguida, ela deslizou o dedo e mostrou uma foto do Instagram do próprio jogador, postada há 2 dias, onde ele vestia a mesma camiseta branca que usava naquele momento. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer grito. O diretor Afonso olhou para o celular. Depois olhou para o homem sentado na cadeira. De volta para o celular. De volta para o homem. Seu rosto, antes vermelho de raiva, começou a perder a cor. Ficou pálido, quase cinza. Os lábios se entreabriram, mas nenhum som saiu. A arrogância, a certeza, a autoridade, tudo desmoronou em questão de segundos. Era como assistir a um prédio implodindo em câmera lenta. Ele não conseguia negar. A semelhança não era coincidência. Era identidade. Era ele. O Cristiano Ronaldo, o verdadeiro. Na sua frente. Na sua sala. O homem que ele tinha acusado, humilhado, agarrado pelo braço e ameaçado chamar a polícia. O queixo de Afonso começou a tremer. Ele se afastou da mesa, cambaleando para trás, como se tivesse levado um soco invisível no estômago. Os outros professores, que espiavam pela janela de vidro, viram a mudança drástica na expressão do diretor e entenderam na hora. O burburinho do lado de fora se transformou em um silêncio chocado. Cristiano, que assistiu a tudo sem se mover, finalmente se levantou. Ele não tinha um pingo de triunfo no olhar. Não havia um "eu te avisei". Havia apenas uma tristeza profunda, uma decepção que parecia pesar uma tonelada. Ele olhou para o diretor Afonso, que agora parecia um homem pequeno, frágil, perdido em sua própria sala, e disse com a voz tranquila, mas que cortava como navalha: "O problema, diretor, nunca foi o senhor não me reconhecer. Muita gente não me reconhece na rua, e eu até prefiro assim." Ele fez uma pausa, deixando a frase pairar no ar. "O problema foi o senhor não me respeitar como pessoa."
O problema foi o seu julgamento. O senhor não olhou para mim. O senhor olhou para as minhas roupas, para o meu boné, e decidiu quem eu era. O senhor me tratou como um criminoso antes mesmo de eu dizer meu nome. É isso que está errado. Cada palavra era um prego no caixão da autoridade de Afonso. Ele tentou falar, gaguejou um eu, eu não, eu não sabia. Mas Cristiano o interrompeu, não com raiva, mas com uma finalidade serena. Não, o senhor não queria saber. É diferente. Nesse exato momento, o celular do coordenador pedagógico do lado de fora começou a vibrar sem parar. Era uma mensagem atrás da outra, de um grupo de pais da escola. Alguém tinha postado o vídeo do diretor Afonso agarrando o braço de Cristiano Ronaldo no pátio, na frente de todos. A legenda dizia: diretor da Escola Estadual Jardim das Flores humilha pai de aluno achando que ele era bandido. Alguém sabe quem é esse homem? O post ainda não dizia que era Cristiano Ronaldo, mas a imagem era clara. A humilhação era explícita. O coordenador mostrou o celular para Clara, os olhos arregalados. O pavio tinha sido aceso. A bomba relógio digital estava prestes a explodir e estilhaçar a reputação da escola, a carreira do diretor e a paz de Cristiano Ronaldo. A humilhação tinha acabado dentro daquela sala, mas lá fora, nas redes sociais, uma tempestade de proporções globais estava apenas começando. E tudo começou com um único clique no botão enviar. A explosão não demorou nem 10 minutos. O vídeo, inicialmente compartilhado em um grupo de pais, vazou para o Twitter. Um aluno mais antenado reconheceu o rosto sob o boné e respondeu ao post original. Gente, esse homem é o Cristiano Ronaldo. Foi como jogar um galão de gasolina em uma fogueira. A notícia se espalhou com a velocidade de um vírus. Primeiro, os perfis de fofoca e de notícias de celebridades replicaram. Depois, os grandes portais de esporte. Em menos de uma hora, a hashtag #respeito na escola estava no topo dos assuntos mais comentados do Brasil. Pouco depois, Ronaldo Humiliated e Respect is the Minimum começaram a pipocar em inglês, espanhol, italiano. O mundo estava assistindo. O celular do diretor Afonso, esquecido em cima da mesa, começou a tocar sem parar. Ligações da Secretaria de Educação, de jornalistas, de números desconhecidos. Ele olhava para o aparelho como se fosse uma serpente. Ele estava paralisado. Enquanto a tempestade digital rugia, Cristiano foi levado para uma sala de professores vazia pela professora Clara e pelo coordenador. Eles lhe ofereceram água, um café, pediram desculpas umas 1000 vezes. Cristiano mal os ouvia. Ele pegou o celular que um assessor, já alertado, trouxe correndo para a escola. Ele via as manchetes, os compartilhamentos, os comentários. Eram milhares, milhões. Neymar postou uma foto preta com a legenda "Inacreditável, força, irmão". Messi tuitou: futebol à parte, o respeito ao ser humano vem sempre em primeiro lugar. Inaceitável o que aconteceu com Cristiano. O Real Madrid, o Manchester United, a Juventus, todos soltaram notas de repúdio. A comoção era gigantesca. Mas ao ler os comentários, Cristiano viu algo que o perturbou ainda mais do que a própria humilhação. A opinião pública estava dividida de uma forma perversa. A grande maioria o defendia, mas havia uma minoria barulhenta que defendia o diretor. Fez certo! Escola não é lugar de bagunça, dizia um. Jogador de futebol se acha Deus, tem que ser colocado no seu lugar mesmo, comentava outro. É a ditadura do politicamente correto, agora um diretor não pode nem mais impor ordem? Questionava um terceiro. Ele percebeu que a questão não era mais sobre ele e o diretor Afonso. Tinha se tornado um campo de batalha ideológico, uma guerra cultural travada nos comentários do Instagram. E ele estava no epicentro. Seu irmão e empresário, Jorge Mendes, ligou da Europa, a voz cheia de fúria. Cristiano, nós vamos processar esse homem, a escola, o Estado, vamos acabar com a carreira dele. Ele vai ter que pagar por cada segundo de humilhação. Mas Cristiano estava quieto. Ele ouviu o desabafo
e quando o irmão terminou, respondeu com uma voz cansada: E o que isso vai resolver, Jorge? Destruir a vida dele vai fazer com que outros diretores parem de julgar as pessoas pela aparência? Vai ensinar respeito a alguém? Havia um silêncio do outro lado da linha. O que você quer fazer então? Perguntou o irmão, confuso. Cristiano olhou pela janela da sala de professores e viu a frente da escola, agora lotada de repórteres, cinegrafistas e curiosos. Ele sabia que tinha uma escolha. Poderia ir embora pela porta dos fundos, soltar uma nota oficial escrita por advogados e deixar a poeira baixar. Ou poderia fazer algo que ele raramente fazia: usar sua voz, não para falar de futebol, mas para falar sobre algo que importava de verdade. Eles querem uma entrevista coletiva, disse o coordenador, entrando na sala com o rosto pálido. A imprensa do mundo todo está lá fora. A Secretaria de Educação está pedindo que a escola se posicione e eles querem ouvir o senhor. Aquele era o dilema. Falar ou calar? Expor-se ainda mais ou se proteger? Ele pensou nas crianças do pátio. Pensou no olhar de admiração delas, que se transformou em confusão e medo. Pensou nos comentários de ódio na internet e tomou uma decisão. Tudo bem, disse ele. Eu vou falar, mas com uma condição. Não quero que seja aqui. Não quero transformar essa escola num circo. Vamos para um lugar neutro. E eu não vou responder perguntas. Eu vou fazer uma declaração. Apenas isso. A decisão estava tomada. E as palavras que ele diria naquela coletiva não seriam apenas uma resposta a um incidente. Seriam um manifesto. Um manifesto que mudaria para sempre a forma como o mundo o via. Ele fez a sua escolha. E as palavras que ele está prestes a dizer vão ecoar muito além daquela sala de imprensa. Se você acredita que a voz de uma pessoa pode, sim, fazer a diferença, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Porque o que vem a seguir não é apenas um discurso, é o começo de uma revolução silenciosa. A coletiva de imprensa foi marcada para o início da noite, em um salão de hotel no centro de São Paulo. O local estava abarrotado. Jornalistas de dezenas de países se acotovelavam para conseguir o melhor ângulo. O silêncio era elétrico, carregado de expectativa. Ninguém sabia o que esperar. Iria ele atacar o diretor? Anunciar um processo milionário? Criticar o Brasil? Quando Cristiano entrou na sala, acompanhado apenas de seu assessor, um silêncio mortal caiu sobre o ambiente. Ele não parecia um astro do futebol. Vestia um suéter escuro, o rosto sério, o olhar compenetrado. Ele sentou-se, ajustou o microfone e olhou diretamente para as câmeras, como se estivesse olhando nos olhos de cada pessoa que o assistia em casa. E então, ele começou a falar. A voz era calma, baixa, mas cada palavra parecia ter o peso de uma tonelada. Boa noite. Hoje, eu não estou aqui como um jogador de futebol. Estou aqui como um homem, um pai, um ser humano que foi despido de sua dignidade na frente de crianças. Ele fez uma pausa, e a sala inteira prendeu a respiração. Nas últimas horas eu li muitas coisas. Vi muito ódio, muita raiva, e eu entendo. O que aconteceu comigo foi errado, foi humilhante. Mas a minha dor, por mais real que seja, não é o ponto principal aqui. Os jornalistas se entreolharam confusos. Aquilo não era o que eles esperavam. O que me machucou de verdade, continuou ele, não foi a atitude de um único homem. Foi perceber que a experiência dele é o sintoma de uma doença muito maior. Uma doença chamada preconceito, julgamento, a arrogância de achar que podemos definir o valor de uma pessoa por suas roupas, por seu sotaque ou pela cor de sua pele. Ele se inclinou para mais perto do microfone. Aquele diretor não olhou para mim. Ele olhou para um estereótipo que existia na cabeça dele. E a verdade dolorosa é que isso acontece todos os dias, em todos os lugares. Acontece com o jovem da periferia que é parado pela polícia só por causa do seu boné. Acontece com a mãe solo que é destratada numa repartição pública. Acontece com o aluno que é rotulado como problemático porque não se encaixa no padrão.
Acontece com milhares de cristianos anônimos que não têm câmeras para defendê-los, que não têm uma hashtag viral para lhes dar voz. A essa altura, a narrativa tinha mudado completamente. Não era mais sobre ele, era sobre todos. Por isso, eu não vou processar o diretor Afonso. Destruir a carreira de um homem não vai curar a doença. O ódio não se combate com mais ódio. O choque na sala era palpável. Ao invés disso, eu quero usar essa experiência terrível para construir algo. A partir de hoje, eu anuncio a criação do Instituto Educar com Respeito. Um projeto que será financiado inteiramente por mim, dedicado a promover programas de inteligência emocional, mediação de conflitos e, acima de tudo, diálogo e respeito dentro do ambiente escolar. Para professores, alunos e pais. Ele estava transformando sua dor em propósito, sua humilhação em uma missão. Porque o respeito, disse ele, a voz embargando pela primeira vez. O respeito deveria ser a primeira lição ensinada em qualquer escola. Deveria ser a matéria mais importante. Respeito é o mínimo. Ele terminou com essa frase. Respeito é o mínimo. Ele se levantou sem dizer mais nada e saiu da sala, deixando para trás um salão de jornalistas em silêncio absoluto, muitos deles visivelmente emocionados. Aquele discurso não foi uma manchete de um dia. Tornou-se um marco. A hashtag Respeito é o mínimo explodiu, mas agora com um novo significado. Não era mais um grito de revolta, mas um chamado à ação. O Instituto recebeu, em 24 horas, milhares de e-mails de educadores querendo colaborar, de pais compartilhando suas histórias, de psicólogos se oferecendo para trabalhar como voluntários. A história de um menino, em especial, chegou até Cristiano, um garoto de 14 anos, de uma escola no Rio de Janeiro, que sofria bullying pesado e era constantemente humilhado por um professor. Depois de assistir ao discurso, o menino escreveu uma carta para a direção da sua escola, pela primeira vez, detalhando tudo o que passava. A carta terminava dizendo: Eu aprendi com o Cristiano Ronaldo que respeito é o mínimo, e eu mereço o mínimo. A escola abriu uma investigação e o professor foi afastado. Aquela foi a primeira vitória. E Cristiano entendeu que sua jornada estava apenas começando. A batalha agora não era mais pessoal. Era uma luta pela alma do sistema educacional. E o capítulo final seria escrito não na imprensa, mas em uma audiência formal, onde o destino do diretor Afonso seria decidido. A audiência administrativa não aconteceu em um tribunal, mas na sede da Secretaria Municipal de Educação. O ambiente era sóbrio, quase fúnebre. De um lado da longa mesa de reuniões, sentava-se o diretor Afonso, acompanhado de um advogado de defesa. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em uma semana. Estava mais magro, os ombros curvados, o olhar perdido no vazio. Do outro lado, Cristiano Ronaldo, com seus advogados e a professora Clara, que havia sido convocada como testemunha. Presidindo a mesa, 3 membros do Conselho de Ética da Secretaria. Não havia câmeras, apenas o peso da responsabilidade no ar. O processo começou com a exibição do vídeo gravado pelo celular no pátio da escola. Mesmo sem som, as imagens eram devastadoras. A arrogância no rosto do diretor, a forma como ele agarrou o braço de Cristiano, a confusão no rosto das crianças. Foi constrangedor para todos na sala. Em seguida, chamaram o diretor Afonso para depor. Ele falou com a voz baixa, quase inaudível. Pediu desculpas. Disse que estava sob muito estresse, que se preocupava com a segurança dos alunos e que agiu por impulso. Ele admitiu o erro, mas sua defesa se baseou no argumento de que foi um incidente isolado em uma carreira de dedicação irrepreensível. Ele tentou se pintar como uma vítima do estresse do sistema, um homem que cometeu um erro de julgamento, não um ato de preconceito. Ele nunca olhou na direção de Cristiano. Então, foi a vez de Cristiano falar. Ele dispensou seus advogados e falou por si mesmo. Ele se levantou e, em vez de se dirigir ao conselho, virou-se e olhou diretamente para o diretor Afonso. Senhor Afonso, ele começou,
e o diretor finalmente ergueu os olhos. Eu não vim aqui hoje para pedir a sua cabeça. Eu não sinto alegria em vê-lo nessa posição. Eu não quero vingança. O que eu quero, continuou Cristiano, a voz calma, mas penetrante, é que o senhor entenda. Eu quero que o senhor entenda o que senti naquele momento. O sentimento de ser invisível, de ser julgado e condenado sem direito à defesa. Eu quero que o senhor imagine se aquele homem fosse seu filho ou seu irmão. O senhor o trataria da mesma forma? Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto do diretor Afonso. Lágrimas silenciosas de vergonha. O seu erro, diretor, disse Cristiano, agora se dirigindo ao conselho, não foi um incidente isolado. Foi o reflexo de um problema que está enraizado em nossa sociedade e, infelizmente, também em nossas escolas. Um sistema que, muitas vezes, valoriza mais a obediência cega do que o pensamento crítico, mais a punição do que o diálogo. A minha esperança é que este caso terrível sirva como um ponto de virada, que sirva para iniciar uma conversa que precisamos ter urgentemente sobre o que significa de verdade educar. Ele se sentou. O silêncio na sala era absoluto. Seu depoimento não foi uma acusação, foi uma aula sobre empatia, sobre humanidade. A decisão do conselho foi lida 1 hora depois. O diretor Afonso não seria expulso sumariamente. Dada sua longa carreira, ele seria afastado permanentemente do cargo de diretor. Seria realocado para uma função administrativa, burocrática, longe do contato direto com alunos e pais. E como condição, teria que participar por 1 ano de um dos programas de treinamento em mediação de conflitos e comunicação não violenta. Programas que seriam oferecidos pelo recém-criado Instituto Educar com Respeito. Foi uma decisão salomônica. Não era a aniquilação que muitos queriam, mas era uma reparação com propósito, uma chance de aprendizado, e não apenas de punição. Cristiano não comemorou. Quando saiu do prédio, os poucos jornalistas que o esperavam perguntaram se ele se sentia vitorioso. Ele parou, pensou por um segundo e respondeu: a vitória não será hoje. A vitória será no dia em que nenhuma criança, nenhum pai, nenhum professor precise passar por uma humilhação para que a gente se lembre que respeito é o mínimo. Meses depois, a câmera o encontra no mesmo pátio daquela escola na periferia. A diretora interina é a professora Clara. O ambiente parece mais leve, mais colorido. Cristiano está sentado no chão, mostrando a um grupo de crianças como chutar uma bola com efeito. Um menino, o mesmo que ele tentava driblar no início dessa história, se aproxima e lhe entrega um desenho. No desenho, 2 bonecos de palito de mãos dadas, um grande e um pequeno, e em cima, escrito com letras tortas e coloridas: obrigado por nos ensinar a respeitar. Cristiano sorri. Um sorriso genuíno, como o do começo. Ele não ganhou uma bola de ouro naquele ano. Ele não levantou nenhum troféu. Mas naquele pátio empoeirado, ele segurava nas mãos a maior vitória de sua vida. Se essa história te inspirou de alguma forma, não aguarde só para você. Compartilhe. Vamos fazer do respeito a matéria principal em todas as escolas e em todas as conversas. Comente aqui embaixo, respeito é o mínimo, para espalhar essa mensagem, e se inscreva no canal para mais histórias que nos lembram da força do espírito humano. Até a próxima, e lembre-se, seja a mudança que você quer ver no mundo. Tem coisa que a gente vê e sente que mexe lá dentro, né? Não é só revolta. É aquele nó na garganta que vem quando a gente se dá conta de que o mundo, às vezes, parece ter se esquecido do básico: respeitar o outro. Ver o que aconteceu com o Cristiano Ronaldo naquela escola não foi só sobre ver um famoso sendo humilhado. Foi ver de forma escancarada um espelho do que milhares de pessoas anônimas vivem todos os dias, em silêncio. Porque naquele momento, por alguns minutos terríveis, ele deixou de ser o craque, o gênio, o milionário. Ele virou apenas mais um corpo julgado pela roupa, mais uma voz ignorada pela arrogância, mais um ser humano tratado como se não fosse ninguém.
E é aí que mora o ponto principal, a lição que ecoa muito depois que o vídeo acaba. Se aconteceu com ele, com toda a sua fama e poder, o que não acontece todos os dias com quem não tem nome, com quem não tem uma câmera de celular para registrar a injustiça. Quantos cristianos sem Instagram, sem manchetes, têm seus braços agarrados, suas vozes caladas e sua dignidade pisoteada por diretores da vida, que se sentem no direito de julgar e condenar baseados em puro preconceito? A primeira grande lição que essa história nos esfrega na cara é sobre a fragilidade da dignidade e a natureza do poder. O diretor Afonso não era poderoso, ele era autoritário. E existe um abismo entre as duas coisas. O poder dele vinha de um cargo, de uma sala, de uma placa na porta. Era um poder emprestado, frágil, que precisava humilhar para se sentir forte. Em contrapartida, o verdadeiro poder se manifestou no silêncio de Cristiano. Ele poderia ter dado a famosa carteirada. Poderia ter gritado: "Você sabe com quem está falando?" Seria seu direito, talvez, mas ele não o fez. Ele escolheu a dignidade do silêncio, a força de não revidar na mesma moeda. E essa é uma lição para a vida. A sua maior força não está na sua capacidade de gritar mais alto, mas na sua habilidade de se manter íntegro quando o mundo tenta te quebrar. Outro ponto fundamental é a nossa tendência ao pré-julgamento. O diretor Afonso não viu um homem. Ele viu um conjunto de estereótipos: o boné, a calça jeans, a informalidade. E a partir dessa imagem superficial, ele construiu uma narrativa inteira na sua cabeça: invasor, desocupado, mentiroso. Quantas vezes nós não fazemos o mesmo, em menor escala, no nosso dia a dia? Julgamos o motorista de aplicativo pelo carro, a caixa do supermercado pela sua expressão cansada, o colega de trabalho pelo seu jeito de se vestir. Agimos como pequenos diretores Afonsos, distribuindo sentenças silenciosas baseadas em nossas próprias lentes embaçadas de preconceito. A história de Cristiano nos convida a fazer uma faxina nesse olhar, a entender que, por trás de cada aparência, existe uma história complexa, uma humanidade que merece, no mínimo, o benefício da dúvida. Mas a lição mais transformadora, sem dúvida, é a que vem depois da humilhação. Cristiano transformou dor em propósito. Ele pegou o veneno que lhe foi dado e, em vez de bebê-lo ou jogá-lo de volta, usou-o para criar um antídoto. Ele poderia ter focado na vingança, em destruir a vida daquele homem, e muitos o aplaudiriam por isso. Mas ele escolheu o caminho mais difícil e mais nobre, o da construção. O Instituto Educar com Respeito não foi uma jogada de marketing, foi a materialização da empatia. Foi ele dizendo: "Eu senti essa dor e agora vou lutar para que menos pessoas a sintam." E o que isso nos ensina? Que as piores experiências da nossa vida, as injustiças, as humilhações, não precisam ser um ponto final. Elas podem ser um ponto de virada. Podem ser o combustível que nos move a criar, a ajudar, a lutar por algo maior que nós mesmos. Você não precisa ser um milionário para fazer isso. Você pode transformar a experiência de ter sido excluído em um esforço para incluir os outros no seu círculo de amigos. Pode transformar a dor de ter sido julgado em uma prática diária de escutar as pessoas antes de formar uma opinião. A atitude de Cristiano nos mostra que a resiliência mais poderosa não é apenas sobre se levantar depois de cair, mas sobre ajudar a construir um chão mais seguro para que outros não caiam da mesma forma. No fim das contas, a frase "respeito é o mínimo" é muito mais do que um slogan. É uma filosofia de vida. É o alicerce sobre o qual todas as relações humanas deveriam ser construídas. É o ponto de partida, não a linha de chegada. O respeito não deveria ser algo que se oferece apenas a quem merece segundo nossos critérios, a quem se veste bem, a quem tem um bom cargo ou a quem é famoso. O respeito é um direito humano básico, inegociável, que se deve a todos, sem exceção, da criança ao idoso, do faxineiro ao presidente.
Essa história, portanto, nos deixa com uma pergunta incômoda, mas necessária. Na nossa vida, estamos agindo mais como o diretor Afonso ou como o Cristiano Ronaldo? Estamos sendo os juízes que condenam pela capa ou os construtores que usam as pedras do caminho para edificar pontes? A escolha, no final, é sempre nossa. E é essa escolha, repetida todos os dias, em pequenos gestos, que define não apenas o nosso caráter, mas o tipo de mundo em que queremos viver. Se essa história, se essa reflexão tocou você de alguma forma, se te fez pensar ou sentir aquele incômodo que nos move para a mudança, não deixe essa energia morrer aqui. A primeira coisa que você pode fazer para nos ajudar a espalhar essa mensagem é deixar o seu like neste vídeo. É um gesto simples, mas que mostra para a plataforma que este conteúdo é relevante e precisa chegar a mais pessoas. Depois, compartilhe este vídeo. Mande no grupo da família, para aquele amigo no trabalho, para qualquer pessoa que você acredite que precisa ouvir e refletir sobre o poder do respeito. Às vezes, uma história como essa é tudo o que alguém precisa para mudar uma pequena atitude. E claro, se você ainda não faz parte da nossa comunidade, se inscreva no canal e ative o sininho. Temos muito mais histórias e reflexões como esta para compartilhar com você, sempre com o objetivo de inspirar e provocar o pensamento. Por último, e talvez o mais importante, use a seção de comentários aqui embaixo. Eu quero que você deixe sua marca, que faça parte deste movimento. Comente com a frase que se tornou o coração desta história. Respeito é o mínimo. Vamos encher os comentários com essa mensagem, para que ninguém se esqueça da lição mais fundamental de todas. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.